Tem um caso também muito bizarro aqui da Polícia Federal investigando o maior caso de tráfico de animais do Brasil. 18 girafas? Como é que alguém traz 18 Aquele girafas? mesmo caso, você lembra disso? De um resort, não lembro se era Mangaratiba exatamente. Isso, Mangaratiba, Porto Belo, um resort. E aí, dessas 18, se não estou enganado, o Pinho vai trazer todo o detalhamento, né? Elas sofriam maus tratos, houve um processo de investigação. Isso já vinha correndo, se não me engano, já há uns 6 meses. 3 dessas girafas morreram, no final das contas, não é, Pinho? Isso, foram 3 girafas mortas no fim do ano passado, Sheila, e foi aí que a Polícia Federal começou a investigar mais a fundo essa história, porque chegaram as denúncias para a corporação também, para o Ministério Público Federal e para o IBAMA, de que as girafas tinham morrido numa tentativa de fuga desse resort de luxo em Mangaratiba. Porto Belo é aquele condomínio onde eu posso citar como exemplo, Sérgio Cabral chegou a morar em imóvel que já foi leiloado, festinhas inclusive já foram realizadas por vários jogadores de futebol por lá, por exemplo, o Neymar. É uma área muito nobre de Mangaratiba, na Costa Verde, área belíssima, inclusive aqui do Rio. Só que as denúncias começaram a chegar de que essas girafas eram mantidas num resort nessa área, em situação ali muito degradante. E por isso essas 3 girafas teriam tentado fugir e no caminho elas acabaram morrendo, porque, enfim, tiveram ali contato com o ambiente externo, a um resort, que é uma área supostamente controlada, e morreram. A Polícia Federal, quando começou a investigar, notou vários sinais de maus tratos. Nas outras 15 girafas que estavam sendo mantidas no local, a PF encontrou vários ferimentos nessas girafas e também as condições nos locais onde elas eram mantidas não eram consideradas ideais. Eu posso citar como exemplo falta de iluminação adequada, falta de higiene para essas girafas e também ali algumas situações como, para reproduzir a maneira como a girafa bebe água, que ela precisa de espaço para poder abrir ali as patas, se agachar e simular como se ela fosse beber água do lago com aquele pescoço enorme que a girafa tem. Eles colocavam um potinho d'água mais ou menos na altura de onde seria o lago, ali no ambiente selvagem, só que sem espaço para a girafa poder fazer esse movimento de se agachar, abrindo as patas, o que demanda ali alguns metros, inclusive. Então elas ficavam em espaços apertadíssimos e cada vez mais ferimentos vinham aparecendo, eram ferimentos no olho, nas patas, em diferentes partes do corpo. E a Polícia Federal, num relatório enorme que a gente teve acesso ontem, destrinchou ali alguns desses maus tratos identificados e das péssimas condições às quais essas girafas eram submetidas. E a partir das informações cruzadas com a forma como essas girafas vieram, a Polícia Federal vem com a conclusão dizendo que tem certeza de que esse é o maior caso de tráfico de animais de grande porte já investigado no Brasil. Esse resort ainda não se pronunciou e o que também é importante nessa investigação é que o destino dessas girafas é o Bioparque, que é o zoológico aqui da cidade do Rio de Janeiro, hoje reformado e chamado de Bioparque porque ele traz essa ideia de animal fora da jaula e o ser humano é que está com espaço mais restrito ali enquanto visitante. Os animais ficam em algumas alas e as pessoas vão passando pelo Bioparque. O Bioparque nega qualquer irregularidade, diz que as girafas foram importadas pelos meios tradicionais e legais, que não há tráfico de animais, só que a Polícia Federal identificou fortes indícios de que esses animais vêm sim para o Brasil num esquema de tráfico, partindo, por exemplo, de Joanesburgo e da cidade do Panamá. Ainda várias perguntas a serem respondidas, mas os indícios são fortes. O Bioparque diz que as girafas que hoje estão no zoológico estão em perfeitas condições, mandou até vídeo. E até para deixar claro, os maus tratos foram identificados quando elas estavam nesse resort, cumprindo uma espécie de quarentena. Mas lógico que também é apurada a participação do Bioparque na importação delas. Quer dizer, então, que os caras iam até a África, tiravam, pelo menos essa é a suspeita, né? Tiravam o animal do seu bioma, transportavam esse animal até o Brasil em condições precárias, causando morte de alguns, ferimentos em outras. Aqui também eram maltratadas. E tudo isso para quê? Para entreter ricaços no resort. No final das contas é isso. Basicamente é isso. Eu estava vendo ontem uma entrevista, desculpa, Megali, te interromper, da Ana Paula Vasconcelos, que é do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, e ela disse aqui, todos os biólogos que a gente escutou dizem que é impossível agora
fazer o transporte desses animais sem mais sofrimento para a África. Porque eles ainda estão lá, né? Eles estão num galpão, esses animais. E ela segue aqui dizendo, as girafas cresceram. Quando elas vieram praticamente dobradas em caixas de transporte. Por isso, hoje, retornar à África de avião é impossível. Teria de ser uma viagem de avião, o que seria também extremamente penoso e arriscado para esses animais. Que situação. Que gente malvada, mas que loucura.